Olá! Ei, gente, tudo bem? Então, segunda parte do vídeo sobre fé, né? Eu esqueci de passar algumas coisas e também para o vídeo não ficar muito grande, né? Eu resolvi fazer em duas partes. Então, assim, voltando lá atrás, quando eu ainda era do mundo, né? É claro que tinha as orações da minha mãe, ela orou muito para que eu, né, fosse conhecer Jesus, para que eu conhecesse Deus. Mas assim, eu tava num momento da minha vida que eu queria curtir, né? Muita curtição, ia muito pras baladas. Só que chegou uma época na minha vida que eu realmente decidi a Deus que eu não queria mais aquilo pra mim. Cansei daquilo, entendeu? Então o que eu fiz? Orei a Deus. E falei, Pai, muda a minha história, muda a minha vida. Não quero mais viver de balada em balada, né? Era uma alegria ali passageira, onde eu ficava feliz ali naquele momento e depois voltava para casa, ficava com ressaca ainda, né? E aquela alegria passava, né? Porque era um momento de alegria onde você estava em festa. Então eu entendi que aquilo ali não era para mim e resolvi orar a Deus, pedindo exatamente para que Deus mudasse a minha história, porque eu não queria mais viver da forma que eu estava vivendo. E gente, aí é onde entra a fé novamente. Minha fé foi tão grande, minha oração foi ouvida por Deus, né? E ele me transformou em exatamente 15 dias. 15 dias Deus me transformou. Deus tirou toda a vontade que eu tinha de ir pra festa, vontade de beber. Não tinha mais nenhuma, graças a Deus. É tanto que logo em seguida foi o casamento da minha irmã. Eu até falei assim, olha pra você ver, a gente fez uma prova com Deus. Até falei assim, Pai, se no casamento da minha irmã eu não sentir vontade nenhuma pra nada, nem de beber, nem de dançar, nada, eu vou te servir, eu vou te seguir. E aí, né, fui pro casamento da minha irmã, todo mundo se divertindo, bebendo. Eu não tinha vontade de beber, não tinha vontade de dançar. Gente, eu amava dançar, amava. Começava a dançar do início até o final. Não sentia vontade de dançar. Chegava em casa das festas 6 horas da manhã. Gente, incrível. O casamento da minha irmã foi até o outro dia, de manhã cedo. Acho que 11h30, minha mãe pediu, filha, me leva embora. Eu falei, calma aí que eu vou com a senhora também, vou ficar lá. Saí de fininho, não me despedi de ninguém. Fui embora com a minha mãe, assim, graças a Deus. Aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, tu é lindo demais, pai. Em 15 dias, em exatamente 15 dias, Deus transformou a minha vida, me libertou, Deus me libertou. Gente, no dia 25 de dezembro, lembro até hoje, eu fui para a igreja do meu cunhado, né? Assembleia de Deus Missão. Assembleia de Deus Ministério de Anápolis. Perdão, Ministério de Anápolis. Tem uma outra parte também. Antes de ir na Ministério de Anápolis, eu fui em algumas igrejas, inclusive a igreja da minha mãe. Minha mãe congregava na Deus é Amor. E era uma igreja é uma igreja muito rígida, nada contra, assim. Mas eu queria algo mais leve, entendeu? Algo menos sabe? Porque não pode nada, não pode usar calça, não pode cortar cabelo, não pode pintar cabelo. Então, assim, sem religiosidade. Eu queria uma igreja sem religiosidade, porque eu acho que as pessoas confundem muitas coisas, entendeu? Então, assim, gente, as pessoas têm que ser menos religiosas, menos religiosa. Então, eu me identifiquei nessa igreja. Eu me identifiquei nessa igreja porque lá ninguém usava saião, lá ninguém tinha esse negócio todo e o Espírito Santo habitava na pessoa. Eu vi o Espírito Santo nas pessoas, eu senti o Espírito Santo, entendeu?
Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Fui muito bem recebida, graças a Deus, graças a Deus. E no dia 25 de dezembro, Natal, o pastor falou, né? Quem quiser aceitar a Deus, que vem aqui na frente. Só que eu esperei. Chegando em casa, eu chamei a minha mãe e falei assim, mãinha, eu chamava ela de manhã. Mãe, eu quero servir Deus, eu quero servir esse Deus, eu quero ser cristã. Então, ore por mim. E ajoelhei. Gente, foi um momento lindo da minha vida, porque minha mãe orou muito por isso, sabe? E não tinha outra pessoa, né? Eu tinha que fazer isso com ela. Era algo que eu devia a ela, pela oração, por ela ter me ajudado. E eu sou muito grata a Deus, porque para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi conhecer Deus, foi fazer parte, sabe? E ver como realmente são as coisas. Me sentir amada por Deus, me sentir amada por Jesus, sabe? Sentir a presença do Espírito Santo. Não tem nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo. É lindo, é gratificante, sem explicação, sem explicação. E a partir daí, então, eu vi que Deus tem uma história comigo, que Deus tem um propósito na minha vida, porque durante o tempo que eu estava no mundo, Deus cuidou de mim o tempo todo, Deus cuidou de mim, assim como Ele cuida de você. É só você prestar atenção, é só você observar o quanto Deus cuida de você. Então, assim, quando eu orei, pedi toda a libertação de Deus, porque eu não queria mais viver naquele mundo, Deus, em 15 dias, me transformou. Ele pode transformar em bem menos que isso. E até hoje, graças a Deus, eu não sinto vontade nenhuma de beber, nem de ir pra festa, nada. A minha oração a Deus é que eu continue nos caminhos dele, para que nada desvie a minha atenção dele, porque eu não quero mais voltar para esse mundo. Não quero. Gente, é bíblico. O mundo jaz do maligno. Tem muita gente que fala assim, eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, porque crente passa por muita prova. Realmente, crente passa por muita prova. Mas Deus está ali em todas elas. E outra coisa, o inimigo, o demônio, o diabo, ele não vai atentar você que está aí no mundo, porque você já é dele. Ele vai atentar os cristãos, que é quem ele quer tirar de Jesus, é quem ele quer tirar de Deus. Então, é justamente por isso que ele não atenta os que já estão no mundo, porque já é dele. Ele vai atentar realmente quem é de Deus. Por isso que passamos por provas, mas eu prefiro passar por todas as provas com Deus do que voltar para esse mundo. Não quero. Então, a fé entrou aí, gente, porque eu orei, eu acreditei, eu confiei em Deus que Ele ia me tratar, que Ele ia me mudar, que Ele ia me transformar. E Ele fez isso em 15 dias. E por isso que eu falo, tudo é questão de querer, tudo é questão de fé e de acreditar. Porque Deus, Ele faz, Deus, Ele transforma. Sua vida, você está perdido até o momento que você decidir não querer mais essa vida. Porque no momento que você falar, orar a Deus e pedir a Ele para que Ele mude a sua história, para que Ele mude a sua vida, Ele vai fazer. Você pode ter certeza que Ele vai fazer. Então, é muito fácil olhar para a cara do irmão ou para a cara da pessoa e dizer, isso aí não tem mais jeito, isso é um pra nada. Não deixe isso te abater ou te deixar para baixo. Olhe para Deus e ore a Ele. E Ele vai fazer a diferença na sua vida. Eu sigo um cara muito top, chamado Pablo Marçal. E uma vez eu vi um vídeo dele que ele tava acho que numa igreja, pregando não, porque ele não prega, ele não é pastor, mas ele tava falando para jovens. E aí ele falou assim, você escuta a voz do Espírito Santo? Aí
Eu vou lhe mostrar uma coisa. Vou falar com você. Você que tá lá no final. Vou dar um exemplo, não foi o que ele falou, mas vou dar um exemplo. Ele dizia assim, Jesus te ama. Quem tava lá no final não ia escutar, porque ele tava falando baixo. Mas quem tava lá do lado dele ia escutar. Ele falou novamente, Jesus te ama. E aí a pessoa não escutou novamente. Quem tava ao lado escutou. Então, ele falou terceira e a quarta vez, se eu não me engano. E nada da pessoa escutar. Ele falou assim, por que você não vem aqui? Eu estou falando aqui. Você escutou, né? Quem estava ao lado dele escutou. Então, assim, gente, tem gente que fala, porque Deus me escuta, o Espírito Santo me escuta. Mas você está perto de Deus? Você está perto do Espírito Santo? Ou você está longe? Se você estiver longe, realmente, você não vai escutar. Você não vai ouvir. Você precisa estar perto. Aí sim, você vai escutar a voz do Espírito Santo, porque ela é doce, ela é suave. A partir daí você vai escutar a voz do Espírito Santo. E não tem coisa melhor, mais gostosa do que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu peço a vocês que estão aí no mundo, perdidos, pode ter certeza. Vem para Deus. Esquece o que você está passando. Fale para Deus e Ele vai lhe ajudar. Coloque para fora, ore, chore nos pés do Senhor e fale com Ele. Pai, eu não quero mais essa vida. Mude a minha vida, mude a minha história, eu quero te seguir. Eu quero ficar contigo, Pai. Você é o verdadeiro e o único Salvador. E a partir daí, orando todos os dias. Não é só um dia, não. É orando todos os dias que Deus vai transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha vida. A minha foi em 15 dias, né? Então, pode ser que demore, pode ser que seja mais rápido, mas Ele vai transformar a sua vida. Basta você querer, basta você pedir. E basta você ter fé e confiar e acreditar. Porque Deus é misericordioso e Ele nos ama infinitamente. É isso, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus.